As pessoas já estão se manifestando e a Fátima Tomazini respondeu aquela provocação que eu fiz, tá? Ela colocou o seguinte: quando a gente ouve lá, vem o fulano da qualidade encher nosso saco, no primeiro momento, depois que vemos o crescimento que vem com o conhecimento que ele traz, nos abraça com qualidade, literalmente. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho que uma coisa importante para ser colocada nisso que a Fátima trouxe, Rose acabou de dizer, não pode ser uma imposição. Aconteceu uma coisa, eu acho que a instituição que busca culpados quando aparece um evento adverso, ela está mostrando claramente não está preparada para receber qualidade. Então, é muito importante que a qualidade, a alta gestão, esteja investida de verdade. Não adianta a alta gestão dizer assim, é só despesa. Não entende, inclusive, que é um investimento. Não adianta. A instituição que trabalhar dessa forma está fadada a ter somente números, ao contrário do que Rose está falando aí, que é fundamental, né? A Ana Paula dos Santos, ela faz uma questão que eu vou deixar aqui aberto para quem gostaria de responder, que é o seguinte: na experiência de vocês sobre gestão da qualidade, quais os indicadores da qualidade podemos inserir sobre a educação do paciente? Olha que legal, né? Ela não está falando do trabalhador, ela está falando do usuário daquele serviço que a gente presta. Então, assim, qual é o indicador, né, de qualidade que podemos inserir sobre a educação do paciente de saúde? Quem gostaria de responder? A Marisa depois vai fazer um complemento, né, mas antes eu queria saber, assim, quem gostaria de responder para a Ana Paula essa questão de indicador do paciente de saúde? Quem gostaria? Uma por vez. Ótimo. Vamos lá, Rose. Então, conte aí para a gente. Eu tive um aprendizado grande com qualidade, que é assim, nós trabalhamos com pessoas, profissionais, pacientes, né? Nós vamos ter indicadores, mas nós temos o comportamento dos pacientes também. Eu só queria trazer um pouco disso, porque às vezes a gente acha que o paciente não faz porque a gente não fez. Ele tem um desejo próprio, ele pode querer ou não fazer, né? Hoje a gente vê que tem pacientes que não tomam nenhum remédio porque eles querem um pouquinho mais de atenção. E a gente tem que ter essa percepção de indicador, o que será que ele traz, né? O indicador para a educação do paciente é você estabelecer critérios de que tipo de informações você quer passar para ele, e se dentro do tratamento dele, ele responde aquilo que você definiu para ele. Então, por exemplo, olha, o senhor tem que chegar em jejum. Vira e mexe, ele não chega em jejum esperado. Você faz os exames, ele diz que sim, e ele não respondeu aquele resultado, né? Então, você precisa estabelecer quais são as informações que você cria no seu processo educacional e o que você acha que ele pode responder àquilo que você definiu do processo educacional. Se ele estiver cumprindo de forma adequada e você tem um número para saber o quanto significa isso, é importante. Outro olhar que a gente tem que ter para o processo de educação é que não é porque nós falamos padronizadamente que todos entenderão da mesma forma. Cada pessoa tem uma forma de entender. Tem algumas pessoas que falam assim, você não pode comer açúcar. E aí ele vira para você e fala assim, eu não posso comer açúcar. Então, eu não coloco açúcar no café, não coloco açúcar no chá, mas ele come chocolate, porque você disse açúcar, né? E tem uns que entendem perfeitamente o que significa o açúcar e tem outros que não. Então, como um exemplo simples. Então, esse olhar que nós temos que ter, às vezes, na análise desse indicador educacional, a gente percebe que a falha muitas vezes é nossa, porque o grau de entendimento do paciente é diferente do nosso. Então, a gente tem que ter esse olhar. Mas o indicador que você avalia a educação dele é o resultado do tratamento que você passou para ele, para ver se ele entendeu a informação.
Muito obrigada, Rose. A Marisa havia sinalizado que ela quer fazer um complemento. Por favor, Marisa, complemente, depois eu passarei para a Nelma. Tá, sobre aquela questão, né, dos indicadores que podem ser compartilhados, são compartilhados, né, me veio à cabeça um indicador interessante que é dos erros de dispensação, né, da farmácia, que também é um dos indicadores de qualidade mensurados. E, na verdade, quem acaba pegando esse erro é a enfermagem, né, que a enfermagem é que pega o erro da dispensação da farmácia. E é interessante isso porque é meio que um indicador compartilhado, porque a enfermagem pega esse erro, né, essa falha, e nós da farmácia trabalhamos em cima desse erro para melhorar a nossa operação, no caso também, né? Então, assim, o nosso processo. Então, é só para complementar isso também, porque é importante que ele não seja um indicador só guardado ali por exemplo, na farmácia, mensurado na farmácia e guardado na farmácia. Ele precisa ser compartilhado com os demais setores também, né? E pegando também esse gancho da educação, que a Rose comentou, achei interessante também, porque quando nós falamos em educação ao paciente, principalmente agora que nós temos muitos pacientes em tratamento de quimioterapia oral, a gente trabalha muito com essa questão também da educação do paciente. E é difícil mensurar esse tipo de indicador, porque tudo isso que a Rose falou é verdadeiro, né? Tem um perfil muito específico de cada paciente, idade, cultura, né? Tem todo um perfil que a gente precisa mensurar. E não só do medicamento, porque muitas vezes a gente coloca os riscos baseados somente no medicamento que a gente está dispensando. E a gente esquece que o paciente é único. Então, muitas vezes, essa educação é difícil de ser mensurada. Eu até achei uma ótima pergunta, né, da profissional, porque é algo a ser trabalhado. Muito obrigada. Eu quero aproveitar, porque eu perguntei, né, como é que a gente fala da qualidade, né? Então, Luiz Irmã fala, lá vem o dedo, entre aspas, consegue pegar todos os problemas. Essa eu não conhecia não, viu, Ivan? Olha que beleza. Quando a pessoa fala assim, consegue pegar todos os nossos problemas, eu vou traduzir aqui, indicador, né? Os indicadores, a gente, claro, não pode olhar o indicador como o identificador de problemas, porque eu também posso trazer resultados positivos dele, posso interpretar dessa forma, né? Então, essas são as formas que nós vamos, infelizmente, colocando, mas é por isso que nós estamos falando de qualidade aqui hoje, para que a gente desmistifique essa questão. E, mais uma vez, eu peço a vocês, respondam a nossa pesquisa de satisfação para saber se a gente está no caminho certo ou se nós não estamos no caminho certo, porque isso é indicador de qualidade, né? É a gente ver o resultado desse momento que a gente está aqui à tarde. Eu tenho uma pergunta agora para Nelma. A pergunta é o seguinte, imagino que alguém seja de Angola, né? Porque está perguntando o seguinte, qual a percepção sobre qualidade em Angola, já que é uma realidade diferente ao do Brasil? E eu já vou emendar, Nelma, e vou perguntar, é mesmo uma realidade diferente do Brasil? Eu não conheço Angola, eu conheci, por exemplo, Portugal. Quando eu fui a Portugal, Lisboa, eu me senti em Salvador. Parecia que eu estava em Salvador. Os carros estacionados em cima da calçada. Eu digo, olha aí, onde é que aprenderam essas coisas que também tem no Rio de Janeiro? Olha, então eu não sei. Mas, Nelma, poderia responder, por favor, qual a sua percepção sobre qualidade em Angola, já que é uma realidade diferente do Brasil? Há controvérsias, viu, Pazesa? Aqui no Brasil é muito grande. Próprio São Paulo, que é tido como centro onde tudo acontece, existem muitas diferenças entre as instituições. E no Brasil, então, muita diferença. Mas, felizmente, temos Nelma aqui, que tem muita experiência, Brasil e fora, inclusive Canadá, ela pode contar para a gente. Por favor, Nelma, responda para a gente. Com certeza, Lélia. Primeiramente, eu queria agradecer ao Paulo pela pergunta dele. Paulo, achei super interessante. Nós ainda estamos trilhando esses caminhos aí dos indicadores.
temos isso bem claro da necessidade, porém precisamos de condições e estruturas melhores para trabalhar. E a pergunta da Pacessa, muito interessante, posso chamar de Passe, porque foi a minha parceira de missões por muito tempo em Angola, moramos juntos por muito tempo e participamos de missões juntas por todo o território, na verdade, por várias partes de Angola. Bom, essa percepção, como a Lélia colocou, nós temos no Brasil vários Brasis, né? Então, quando a gente fala de Angola, eu só colocando contextualizando, quando eu cheguei em Angola, eu senti assim que eu estava na Bahia. Então, é muito a cultura, questões de vestimentas, questões, hábitos de comida, enfim, é muito parecido. Então, se a gente for pensar na percepção, comparando com São Paulo, capital, grandes centros, a qualidade ela é percebida diferente, tem um contraste aí muito grande. Mas se nós formos para Brasil, outras cidades do interior, acredito que tem uma questão aí bem semelhante com a qualidade, no sentido que em São Paulo, como eu trabalhei no Einstein, em grandes hospitais, nós temos isso muito bem claro, o que é qualidade para os profissionais de saúde, para os usuários, como a Rose colocou, é um produto, ele quer essa resposta, então isso é bem, digamos assim, já está muito do dia a dia, já tomou isso como parte do dia a dia do usuário, das políticas dos hospitais, da percepção até dos diretores, que é uma necessidade, está colocando qualidade, está implementando a qualidade, isso já é uma realidade. Em Angola, a questão da percepção por parte do usuário é muito ainda, digamos assim, a qualidade, ela não é vista, ela não é entendida ainda como um fator necessário e importante para todos. Então, não vejo, por exemplo, nos serviços públicos. Então, nós temos várias questões no atendimento, o usuário, ele vê como, assim, é um favor, digamos, para ele, um serviço de atendimento, levando em questões aí culturais, as questões, enfim, de estrutura do país, ainda quando você atende um paciente, ele entende ali como você estivesse fazendo um favor a ele, em atendê-lo naquele serviço de saúde. Então, eu senti muito isso quando eu trabalhava nas unidades pelo território nacional, porque em Luanda você tem uma percepção diferente também. Então, em Luanda você tem os centros, e aí quando você vai para o território nacional, digamos, para todo o território de Angola, para as províncias, para as cidades menores, onde os serviços eles são únicos em uma cidade, onde uma pessoa os usuários precisam caminhar ou precisa pegar um transporte por horas, por dias, para chegar naquele serviço de saúde. Então, para ele, é como se você estivesse oferecendo, fazendo um favor. Então, essa percepção de qualidade, ela ainda digamos assim, não percebida pelo usuário. Já em Luanda, você tem já um público, digamos assim, já tem mais hospitais privados que já estão inserindo os conceitos de qualidade, as responsabilidades da instituição, as questões do usuário ter o direito à saúde, ter o direito àquele atendimento, e que esse atendimento ele seja seguro e que ele tenha uma continuidade, que ele tenha resultados de exames, que ele tenha um retorno à clínica. Então, essa percepção, ela é diferente dependendo do local. Em Luanda, é uma percepção, já está começando, já inicia essa necessidade do usuário entender que ele precisa ter esse atendimento. Nas províncias, ela é diferente. Acredito que seja um pouco comparado ao Brasil, dentro do Brasil, São Paulo e outras cidades menores do Nordeste, que o sistema de saúde ele tem uma
tem suas dificuldades, né, de atender essa demanda e, consequentemente, atender um padrão de qualidade esperado até pelo usuário, até pelo profissional de saúde que trabalha ali, que também se sente, né, sente essa necessidade de atender um padrão de qualidade. Então, ela é diferente, essa percepção, dependendo do local que você está. Então, espero que tenha respondido a pergunta da Pacessa e é um prazer estar com você novamente, Passo. Obrigada. Eu imagino, Nelma, que a cultura no continente africano é muito rica. E por ser rica, ela precisa ser respeitada. Na verdade, não só a cultura rica, toda cultura precisa ser respeitada. E nas nossas conversas, para mim ficou muito claro isso, Nelma. Se você não respeitar a cultura, aí dificilmente você vai instituir não só qualidade, qualquer coisa você não vai conseguir instituir. Então, a cultura é algo que precisa ser respeitado, entendido e com calma. Às vezes, a gente tem uma vontade de instituir uma mudança de imediato, que vai ser insuficiente para entender a cultura local e tem uma chance muito grande de não dar certo. Então, Nelma, muito obrigada por essa sua rica resposta. Eu quero trazer aqui mais uma pergunta da Daniele, muito interessante, né? É uma pergunta, mas também uma colocação. Gostaria de saber a experiência, visão de vocês em como tornar a qualidade algo estratégico dentro das instituições. Daniela, eu vou passar a sua pergunta, mas eu posso dizer o seguinte: se não estiver no lado ali, se na estratégia da instituição, qualidade não fizer parte, realmente eu acho que aí é um desafio gigantesco. Mas vamos lá. Apesar de falarmos muito em qualidade e segurança, tem uma percepção de que em muitas instituições a qualidade ainda não é vista como algo estratégico, como um pilar, né? Não participa de decisões estratégicas para as instituições. Eu gostaria de colocar essa pergunta para a Rose, essa colocação, para ajudar a Daniela com esse comentário que ela fez. Bom, Daniela, é assim, ó, a qualidade... até a gente tem que pensar como um dono dessa instituição da saúde, como que a diretoria vê tudo isso. Ela tem que ter o primeiro passo, né? Como ter o primeiro passo? Hoje, os gestores das instituições, eles decidem por um modelo de gestão de qualidade, assim como a Marisa já disse, que essa organização, né, que a gente tem, quando ele começa a ter várias identificações de problemas com os pacientes, de prejuízos financeiros. Então, ele começa a perceber os problemas dessa alta liderança. E isso é ser estratégico. Como fazer ele enxergar? Hoje, os hospitais eles têm essa necessidade de mostrar o seu trabalho, os seus resultados e a segurança do paciente. Então, forçar eles a enxergarem é um pouco difícil, mas o seu desafio, eu não gosto muito da palavra difícil, não, eu gosto do trabalho, né? É mais trabalhoso, é mais desafiador. Eu sempre vendo que essa é a nossa palavra mesmo, nós temos desafios para poder montar essa gestão. Então, para a gente mostrar para a alta liderança que a qualidade ela tem a sua importância estratégica, nós precisamos ter números que comprovem para ele que não é assim, eu tenho um evento adverso. Não, esse evento adverso ele é causado por quê? Né? E aí nós vamos conseguir mostrar para eles essa necessidade de ter padrões. Quem é da qualidade é que deve levar isso para a direção. Não é só a direção que deve vir buscar a qualidade. Eu posso não ter a certificação, é diferente de ter qualidade também. Ela é só uma forma representativa, um selo representativo do resultado da instituição. Mas, pelos modelos de qualidade, um dos itens obrigatórios é que ele faça parte da visão estratégica. Que a gente tenha uma pessoa que represente para a diretoria todo esse resultado de qualidade da instituição. Então, se você é uma pessoa de qualidade e acha que
a alta liderança não percebeu essa necessidade, é importante você chegar até eles e mostrar o que eles nunca viram. Porque, assim como as pessoas saem da faculdade e elas nunca ouviram falar em qualidade, como até a Marisa falou, eu já fazia qualidade, mas eu não sabia. Tem muitas pessoas que são assim, né, antes de conhecer o modelo. Mas tem muitas pessoas que não têm nem a percepção do que fazer. Ninguém aprende qualidade na escola ou na faculdade mesmo. Não tem um modelo que fale para você o que você tem que fazer como qualidade. Então, quando a gente chega na instituição e a gente começa a trabalhar, que vem o chatinho, né, que chama a gente de chato, daquelas pessoas que vão nos atrapalhar, e de repente eles veem aquele resultado, eles falam, nossa, eu aprendi muito depois de um ano, que a gente tem um ano de trabalho aí. A mesma coisa acontece com a alta direção. Depois que ela passa pelo primeiro processo, ela passa a perceber a importância e aí ela traz a qualidade para o seu colo de uma forma muito natural. Mas o papel dos líderes da qualidade é mostrarem para a direção, não a direção pedir para a gente o que eles querem. É um trabalho conjunto mesmo. Você diz para ele a importância e ele vai avaliar, mas não pode ser, é importante os hospitais têm, é importante porque nós podemos fazer isso ou outras atividades. Eu queria só aproveitar, não sei se eu respondi tudo, que eu vi que o Luiz perguntou de protocolos, que também faz parte dessa gestão. Protocolos gerenciados. Os protocolos gerenciados, eles não são só indicadores. Isso também precisa ser estratégico para a instituição. A primeira coisa é conhecer o seu perfil epidemiológico dentro da nossa instituição. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil de um paciente, eu atendo pacientes oncológicos, eu atendo pacientes de urgência e emergência, ou eu tenho uma outra modalidade, eu preciso pegar os protocolos de prática para a atividade que eu vou atender, destacar esses protocolos. Esse protocolo é desenhado onde ele tem números que serão estratificados, montando os seus indicadores e correlacionando todos os indicadores com o desfecho do paciente. Só ter indicador não é gerenciamento. Você precisa ter o protocolo desenhado, um time que analisa esse indicador e ele tem que gerar um desfecho. Isso é ser gerenciado. Às vezes, a gente vê algumas instituições que só têm indicadores e chamam de gerenciado. Se não tiver análise, não tem gestão, né? Então, é importante a gente ter esse reforço. Protocolo gerenciado, ele já diz, gestão, começo, meio e fim e desfecho, né? Acho que seria isso. Muito obrigada, Rose. É fundamental essa informação, né? Protocolo gerenciado, que muita gente primeiro usa muito a palavra protocolo, e eu acho que de uma forma muito, às vezes, diferente do que vinha a ser a palavra protocolo. Gerenciado, então, faz uma diferença muito grande. É muito boa a sua colocação. Nós já estamos, gente, caminhando para o final. É incrível, né? Como o tempo passa rápido, né? Eu queria aproveitar e agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando e falar aqui de pessoas que há muito tempo eu não vejo. A Carla Denser, né? Que ela era responsável pelos indicadores do Hospital Sentinela, lá no AIS. É muito bom, Carla, ter você aqui, um prazer muito grande. É mais uma fera da qualidade. Então, é muito bom saber que esse tema conseguiu reunir pessoas fundamentais com relação à qualidade. Então, eu gostaria de te agradecer. Antes da gente chegar ao final, que é só para alimentar, né, tem uma colocação, mas antes eu quero passar para a Marisa poder fazer o complemento que ela julgar importante do que a Rose já respondeu. Marisa, por favor, faça os seus comentários. Pegando aquele gancho que a Daniela se posicionou, e é interessante essa questão da estratégia, né, da inserção da qualidade para a alta direção, e eu costumo ser muito observadora, né? Então, essa questão é muito importante, porque e prática, eu também sou um pouco prática. Então, se eu for olhar, não sei se vocês observaram, quem mora aqui em São Paulo, ali no complexo do Hospital das Clínicas,
em todas as, de fora a fora da rua, existem barras para risco de queda dos pacientes. Então, de onde veio essa ação? Veio de um indicador, provavelmente do hospital, né, um indicador de quedas, e isso foi colocado ali de ponta a ponta na rua, né, em volta do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas. Então, o quanto é importante a qualidade como um ponto estratégico para esse tipo de ação. É isso. Muito obrigada. É fundamental essa colocação de observação, né? Eu já trabalhei numa instituição que a pergunta foi: de quem é a responsabilidade da pessoa que caiu na calçada daquela instituição? Eu penso que ao invés de perguntar isso, é tomar para si, né? E dizer o seguinte: foi o que o Hospital das Clínicas fez. Ele considerou que ao redor do Hospital das Clínicas, né, que é colado com várias outras instituições públicas ali, né, que é responsabilidade dele. Porque se alguém cai, é responsabilidade dele, sim. Então, ele foi lá e atuou. Maravilhoso, muito boa essa sua observação, viu, Marisa? Muito obrigada. Como eu disse, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de fazer a rodada final, começando por Nelma, pedindo para que Nelma complemente o que ela julga que é importante fazer esse complemento agora, mas que ela também faça as considerações finais. Nelma, eu gostaria muito que você fizesse o comentário que você queira acrescentar, mas que você também fizesse seus comentários finais. O que você quer deixar para as pessoas que estão aqui nos escutando sobre qualidade? Neste caso, você está aqui falando de Angola. O que você gostaria de deixar para a gente? Então, por favor, faça o comentário que você julgar importante e confortável para você. Ok. Tá, primeiramente, eu queria até pegar o gancho da Rose, que é a questão da qualidade, que ela colocou, né, dos gestores e da qualidade, está levando isso para a gestão, para inserir dentro até de um planejamento estratégico. Nosso trabalho, na verdade, um pouco em Angola, é fazer isso, é fazer a divulgação, na verdade, trazer esses conceitos de qualidade, colocar a importância da qualidade para os diretores de hospitais, instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas, para que como eu falei, essa semente aí ela seja plantada e aí sim começa a se trabalhar na qualidade nos conceitos, os padrões internacionais, levando em consideração também as questões culturais, como eu já citei anteriormente. Nós temos um cenário bem diferente em Angola, onde a gente precisa respeitar esses cenários e as questões culturais, de estruturas físicas, de estruturas, digamos assim, infraestrutura, elas precisam ser consideradas. Então, a questão também que a Rose colocou no envolvimento dos profissionais, muitas vezes as pessoas elas já têm um comportamento, uma atuação que são conceitos da qualidade, porém elas não têm essa consciência. Então, a importância da gente trazer esses profissionais e estar trazendo para que eles participem desde o princípio dos conceitos, da elaboração de protocolos, ou seja, eles descrição de rotinas, e que, respeitando também um tempo, pensando que quando a gente está no Brasil e, por exemplo, vai para Angola, nós temos um tempo-resposta diferente, nós temos tempos de cultura, nós temos locomoções que são diferentes da infraestrutura de transporte, a questão de como esses colaboradores chegam na instituição, como que você vai inserir esses treinamentos, não dá, como eu falei anteriormente, para pegar e trazê-los da forma, precisamos transformar o que conhecemos, o que nossa experiência, os conhecimentos de conceitos de qualidade, como eles foram aplicados anteriormente em instituições de outros países, e no caso o Brasil, e como nós vamos aplicar dentro de uma realidade. É importante estar conhecendo essa realidade. De que forma? Pesquisando, fazendo uma interação com os profissionais locais, trazendo para eles que esses conceitos, eles são agregadores, vai fazer diferença na qualidade da assistência. E também levando em consideração todas as dificuldades, digamos assim, os desafios. Angola é um país onde tem diversas
nacionalidades diferentes, então nós temos vários sotaques diferentes, trabalhamos com russos, com cubanos, com portugueses, com brasileiros, enfim, e aí nós temos juntos todos essa população com diferentes línguas, com diferentes sotaques, muitos deles não falam o português, então a gente tem que trabalhar principalmente a comunicação, porque isso tem um impacto no atendimento e na segurança do paciente, e da forma que é entendido realmente as questões dentro da instituição. Os fatores culturais, por exemplo, respeitar quando na nossa instituição, na nossa realidade no Brasil, os pacientes eles têm dias determinados para visitas, então eu não posso chegar lá e impor isso, porque é super importante para a cultura local que o indivíduo ele receba a visita do seu ente querido. Então a gente tem que se adaptar a essas dificuldades encontradas e achar uma forma daqui a implantar os conceitos de qualidade, porém respeitando as necessidades locais. Bom, a minha mensagem é que os desafios são muitos, mas os resultados, eles são extremamente importantes, o processo de realização, eles têm seus desafios, então pensem, quando chegar em Angola ou em outra situação, quando você for implantar uma lavagem das mãos, pense que você precisa ter o papel, a água e o sabão juntos, e para que isso aconteça, existe toda uma logística por trás, aonde eu vou encontrar água, como que eu vou fazer, eu tenho gerador, quem vai estar abastecendo esse gerador, então é bem diferente da nossa estrutura, então a gente tem que pensar além do que nós conhecemos como qualidade, como estrutura de instituição, existe todo um trabalho por trás, antes de eu chegar exatamente, dar o treinamento e falar dos conceitos, eu preciso entender essas questões que estão nos bastidores. Então, minha mensagem final entenda a cultura, se envolva com a cultura, é extremamente rica, nós aprendemos muito, eu falo que, assim, a minha mente expandiu, e da valorização de todos os recursos que eu tinha antes, e precisa ser muito criativo, ter criatividade, pensar que você está num cenário que exige não só os seus conhecimentos técnicos, científicos, mas você precisa ter uma resiliência, uma criatividade, e que no final é extremamente recompensador, é extremamente interessante para você ver os resultados, ver como as pessoas, elas se sentem gratificantes, como os pacientes se sentem recompensados de ter uma assistência melhor. Então, acho que a mensagem final é essa, se envolva, não vá visitar, se intere da cultura e coloque esses conceitos dentro da estrutura que existe. E obrigada, né, pela participação, queria agradecer, né, acho que é já os agradecimentos, né? Queria agradecer a Lélia pelo convite, a Marisa por estarmos aqui juntos, a Rose, que há muitos anos não havia, foi muito bom estar aqui com você, agradecer a todos os participantes, agradecer aqui o meu marido, que está aqui me dando um apoio, e deixar o meu muito obrigado para o povo angolano, que me acolheu de uma forma, assim, extremamente importante para mim, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou muito grata, agradecer ao Einstein por ser a escola, por ser a instituição que me deu, assim, valores, base e um aprendizado incrível. Sou muito grata por o Einstein ter investido no meu conhecimento, no meu desenvolvimento por muitos anos. E isso foi muito importante no meu trabalho em Angola. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Nelma. É de arrepiar essa emoção que você tem no seu trabalho. Eu acho que todos nós, trabalhadores, temos que atuar dessa forma, né? Eu queria só fazer uma colocação. Você disse que o Einstein lhe deu. Eu queria só deixar reforçado que você também deu para o Einstein, porque eu acho que o Einstein existe porque tinha pessoas como você, porque tem pessoas como Rose, porque teve a mim e tem vários outros. Assim como em cada instituição, né? As instituições existem por causa das pessoas,
elas sim fazem a instituição, não é isso? Isso foi um aluno que me disse, eu concordo plenamente, então, só para reforçar. E no que você está falando, Luiz Ivan disse, já recebemos profissionais que atuam em Angola para benchmark, um desafio e tanto. Parabéns, Neuma. Então, é muito interessante essa sua fala, que eu transporto ela para o nosso país. Não adianta entrar e tentar colocar qualidade ou qualquer outra transformação se a gente não entender como as pessoas funcionam. Muito obrigada, viu, Neuma? Antes de passar para a Marisa fazer as considerações finais, eu quero pedir a todos vocês que estão aqui que, se porventura ainda não me segue a página da Doutrina, Educação e Saúde, por favor, sigam no YouTube, que, aliás, eu estou feliz que já tenho agora uma quantidade de pessoas que podem encher um Boeing, 500 pessoas inscritas. Então, se inscreva no YouTube, quem ainda não se inscreveu, se inscreva na Doutrina, Educação e Saúde. Por favor, também curta a página do Facebook, porque às vezes a gente entra no Facebook, mas precisa curtir para a gente saber quantas pessoas nos seguem. Também peço que no Instagram sigam a página Doutrina, Educação e Saúde, porque o nosso objetivo é disseminar a melhor informação para todos, independente. Está no Einstein, não está no Einstein, está no Santa Casa, não está no Santa Casa, está no Hospital Público, está no Hospital... Não importa, nós queremos fazer uma ponte, como nós estamos fazendo aqui todos os sábados, para levar a melhor informação a todos. Então, também não deixem de fazer a pesquisa de satisfação, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Quando eu respondo a pesquisa de satisfação, eu vou ter um indicador que, para mim, é fundamental para a manutenção dessas lives. Então, agradeço a todos que estão aqui com a gente. Estou vendo que a Marlise já chegou aqui. Marlise, eu estava sentindo falta sua, hein? Muito obrigada pela sua participação. Agora, Marisa, por favor, faça as suas considerações finais relacionadas ao nosso tema. O que você gostaria de deixar de recado para todos que nos ouvem, especialmente aos farmacêuticos? Oi, Lélia. Bom, nossa, é tão rico, né, o que a Nelma compartilhou com a gente, que a gente às vezes se sente tão pequenininho perto do que ela está tendo como desafio lá na Angola, né? E, assim, pegando esse gancho, né, de tudo que ela disse, eu acho que tem muitos lugares no Brasil que também necessitam desse grande desafio que ela está implementando lá, né? Da minha experiência, da minha vivência, eu tive uma grata oportunidade de trabalhar no Hospital das Clínicas, trabalhar assim, eu era aprimoranda, né, fiz a especialização, e a gente, bem ou mal, acaba fazendo uma comparação com o setor público e o privado. E muitas vezes eu, Marisa, tinha um preconceito com setores públicos. E, na verdade, eu tive uma grata surpresa quando fiz o aprimoramento lá no Hospital das Clínicas, lá nos primórdios, né, da minha carreira, já faz algum tempo, era tudo escrito, né, não tinha o computador, então tudo isso estava nascendo naquela época. Mas tudo muito controlado, muito organizado, e não fica atrás de qualquer instituição particular ou privada de hoje. Lógico que tem as diferenças, tem os desafios, eles são diversos, porque isso se adequa à realidade, à cultura de cada instituição e também de cada estado brasileiro. Inclusive, quero deixar um abraço aqui para a Rose, ela é da Paraíba, é uma grande amiga e os elogios que ela faz, eu faço para ela também, que é uma grande profissional farmacêutica. Para a Daniela do Rio também, do Rio de Janeiro, e o André lá de Uberlândia. Então, assim, o grande desafio na farmácia de oncologia são muitas, todas elas ali que a Nelma já colocou, mas uma que eu sinto que a gente deveria destacar seria a capacitação profissional mesmo, né? Eu sei que muitos profissionais saem da faculdade como um profissional generalista e a oncologia vem meio que depois, numa pós-graduação, e o profissional ele cai meio de queda ali na rotina da farmácia. Então, eu acho super importante, porque o que acontece é que muitas vezes
As implementações dos processos de qualidade impactam muito na rotina do próprio profissional. Então, às vezes, eles ficam até 10, 12, 20 horas fazendo esses materiais também, né, ajudando na implementação dos processos de qualidade. Então, um ponto de atenção que eu acho que a gente deveria colocar para as instituições, né, e acaba que eles não conseguem fazer essa capacitação adequadamente nesses momentos de inserção da qualidade. E eu agradeço, né, pelo convite, a Lélia me pegou de surpresa essa semana, e foi muito bom ter conhecido a Nelma, a Rose, excelentes profissionais. Imagina, eu sou tão pequenininha perto delas, e eu agradeço demais essa oportunidade de colocar a minha visão da minha experiência, o que eu tinha falado, a gente acaba fazendo qualidade e nem sabe se faz ou não, né? E é interessante isso porque as certificações meio que só carimbam aquilo que a gente já pratica no dia a dia. Uma coisa importante que eu acho que a gente deveria colocar também nesses momentos é a humanização. É que muitas vezes a gente faz isso tão mecanicamente porque o processo precisa ser feito, aí você faz e esquece que tem um ser humano ali, né? Então, a gente precisa pensar muito nessa questão da humanização. Hoje em dia, nós somos bombardeados de informações, muitas informações. Eu acho que o que a gente precisa saber é diferenciar o que são informações corretas, verdadeiras, e aquelas que não são. Dessas informações corretas, a gente transformá-las em conhecimento, né, e utilizá-las para o bem. E se você utiliza para o bem, você gera uma sabedoria, e é isso que a gente leva pela vida, né? Então, acho que esse é o recado que eu deixo. Eu agradeço demais todo mundo também que teve a paciência de ouvir a gente, e muito obrigada por tudo. Até mais. Muito obrigada, Marisa. Excelente a sua colocação. Como sempre, você é muito grande. Eu conheço Marisa, gente, desde a época que eu era coordenadora de pós-graduação, e ela foi uma aluna minha. Desde o primeiro momento, eu já percebia que, primeiro, que não tem que existir relação de hierarquia entre professor e aluno. Isso, para mim, é muito claro. Mas eu sentia que eu tinha muito mais o que aprender com ela do que o que eu poderia ensinar. Então, isso é a modéstia dela. Na verdade, a ela é muito grande. Como todos que eu tenho convidado aqui, porque a ideia é essa, é dar visibilidade para as pessoas, porque eu tenho o privilégio de conhecer essas pessoas, então eu quero dividir com todos vocês esse privilégio que é conhecer essas pessoas. Muito obrigada, viu, Marisa? E para finalizar, eu gostaria que Rose fizesse suas considerações finais. Rose, o que você quer colocar aqui para a gente como consideração final? Bom, eu sou do mundo público e privado, entendo bastante o que a Nelma falou para a gente, né, de adequação, de cultura. A gente pode fazer qualidade em qualquer lugar, até naquele lugar que você acha que tudo é impossível, depois de um tempo você deixa de achar isso, porque nós conseguimos, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com acreditação em duas das nossas instituições públicas, mas também em outras instituições que não são da nossa linha de trabalho Einstein, né? E é possível. E acho que uma das coisas que foi colocada aqui até pela Fátima é que depois das pessoas chamarem a gente de chata, depois elas agradecem, né? Isso é verdade, porque assim se torna muito bonito a pessoa enxergar o quanto ela construiu, porque nós somos norteadores da qualidade, mas os realizadores, os donos dos resultados, eles estão na ponta. Então, quando algumas pessoas, como ela disse, abraçam por trás depois e agradecem, é um sentimento de tanta importância, é a humanização do paciente também, que a Marisa colocou aqui, é a humanização com o profissional, ele vai levar aquilo para o resto da vida dele. Se ele tratar a qualidade como a verdade, não como, o dedo ruim. Não, nós não temos dedo ruim.
nós simplesmente achamos alguma coisa que não está sendo feita de forma adequada. E é só corrigir que não vai acontecer mais. É só mostrar a importância para as pessoas de tudo aquilo que elas fazem. Mas a qualidade, ela tem que ser um valor que ninguém nasce com ele. Ele vai vir da instituição, do desejo, da estratégia e da sua vontade também, né? Eu vivo qualidade, assim como a Lélia falou, eu vivo qualidade, eu sou qualidade em casa, na rua, eu sou a qualidade de segurança em qualquer lugar. Ontem eu tive a oportunidade de trabalhar com o time da autarquia, num trabalho árduo, e aí quando eu saí, eu vi algumas pessoas que não eram desse lugar, mas que estavam sem máscara. Eu falei para ele assim, eu falei, você está colocando em risco a minha vida, mas não se preocupe, porque eu tenho certeza que depois você vai lembrar de mim. Ele falou, me desculpe. Aí eu peguei o telefone e eu falei, agora você vai pedir desculpas para esse rapaz que está aqui. E mostrei a foto dele no telefone e ele deu risada. Mas eu sei que aquilo que eu fiz com tanto carinho, ele vai levar e toda vez que ele estiver sem máscara, ele vai lembrar de mim. Então, acho que é esse dia a dia que a gente vivencia, né? A forma que a gente vai interagir em cada lugar que a gente for. Angola, um grande desafio, mas a Nelma trouxe isso que ela aprendeu aqui para poder criar uma linha de trabalho. Então, é isso que é qualidade. Qualidade a gente ama sim, o Paulo até colocou, é fazer com amor. Amor pelo paciente, amor pelo colega, amor próprio. Eu acho que qualidade, ela não é só uma palavra e um selo de acreditação, né, que a Marisa também colocou. Os selos de acreditações, certificações, eles são selos, mas a nossa verdade do dia a dia, que é a nossa alegria de fazer qualidade com o melhor que a gente tem dentro do coração. Muito obrigada, Nelma, Marisa, Lélia. Estar aqui com vocês hoje foi um presente, é a primeira vez que eu faço uma live desse jeito, né? Mas eu gostaria de dizer que foi muito importante para mim, mais um aprendizado. Todos os dias a gente aprende um pouco e é uma enorme gratidão aqui para vocês, por vocês. Obrigada. Muito obrigada, Rose. E o Leonardo colocou uma frase aqui, como vários, né, que eu vou usar para encerrar. Parabéns, Nelma, e aí eu jogo para todas vocês. Seu trabalho em Angola ajudou a transformar a realidade da qualidade. Isso é muito lindo, sabe por quê, gente? Vocês viram na TV que hoje morreu um grande líder, defensor de direitos civis. E eu fiquei pensando, quando o líder morre, a minha maior preocupação é a continuidade. E olha, Nelma, você está fazendo isso, né? Porque as pessoas que são menos favorecidas no mundo, independe de raça e tudo mais, elas precisam de pessoas como você para, de fato, mostrar o que há de melhor. Então, gente, muito, muito obrigada a todos vocês. Nos encontramos na próxima semana, nesse mesmo bate-horário, às 16 horas. Muito obrigada. Fiquem com Deus e se protejam, tá bom?